dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, o Evangelho nos chama a refletir sobre a fé, a esperança e a confiança, como também a oração. Jesus, depois de um dia de trabalho, ele sobe a montanha para rezar. É a primeira lição. Jesus intercede pela sua igreja, pelo seu projeto, pedindo que cada um de nós tenhamos confiança, uma confiança sem medo. Jesus, ao subir para rezar, ele manda os discípulos entrar na barca e ir para o outro lado. Ao entrarem na barca, os 12 apóstolos, ali estaria representando a igreja, sob o comando de Pedro. Mas nesta travessia, os discípulos encontram muitas dificuldades. O mar era revolto e o vento contrário, como nos diz no Evangelho de hoje, Mateus 14, 22, 36. E aí, embora alguns discípulos tivessem a experiência de serem pescadores, a experiência das tempestades, porque eram homens experimentados no mar, eles tiveram medo. E aí Jesus vai até eles, como diz o Evangelho, caminhando sobre as águas. Eles tiveram medo, dúvidas. Será que é um fantasma? Mas Jesus, com sua palavra consoladora, ele diz: não tenhais medo. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós, embora estando na barca, na igreja, sob a proteção da igreja, nós não temos medo. Nós somos humanos, a nossa fé é pouca, a nossa confiança não é uma confiança serena, uma confiança que seja, vamos dizer, indiscutível no Senhor que nos salva. Mas Jesus está ali com os apóstolos, caminhando sobre as águas para nos dizer que a sua missão é uma missão de Deus e que ele, Jesus Cristo, como Filho de Deus, tinha domínio sobre a natureza. Só Deus tinha domínio sobre a natureza, só Deus tem domínio sobre a natureza. E Jesus prova ali que é Deus, mas que também é homem. E aí ele chama Pedro. Quando Pedro diz: Senhor, se és tu realmente, colocando à prova Jesus Cristo, faça que eu caminhe até ti. E ele chama Pedro: venha, Pedro. E Pedro sai da barca, olhando para o Senhor com a confiança total. Ele também caminha sobre as águas. Mas aí a tempestade muda, a tempestade aumenta, e Pedro teve medo e começou a afundar. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos medo e começamos a afundar
também nas nossas angústias, nas nossas tristezas, no nosso desolamento, na nossa falta de confiança, na nossa falta de fé. Mas aí chega o momento em que Pedro diz: Senhor, Senhor, salva-me. E assim nós devemos fazer nesses momentos de fé e esperança, desse momento em que nós passamos por tribulações na nossa vida. Nós devemos estender a mão para o Senhor e clamar: Senhor, Senhor, salva-nos, salva-me, porque eu sou um homem de pouca fé. E Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, como nós vemos a exemplo desta passagem, mas de muitas outras, Ele está disposto a estender a mão. Ele estende a mão para Pedro e o tira da sua desconfiança e o tira da sua tribulação, dizendo: eu estou aqui, tenham fé e não tenham medo. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida, que nós, cada um, possamos construir uma caminhada de fé dentro da barca. Dentro da barca, porque esta viagem dentro da barca não é uma viagem assim em mar serenos, em mar calmos, não. A igreja passa por perseguições, a igreja do Senhor é perseguida de todos os modos, mas nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, nos ajoelharmos diante de Deus, diante de Jesus, pedir a sua proteção e clamar como ele, como Pedro clamou: Senhor, salvai-nos. Eu quero ser salvo. Porque a salvação, meus irmãos e minhas irmãs, não depende somente de Deus. Vocês veem aí nessa leitura, depende também da gente. Deus está sempre de mãos estendidas, mas é preciso que a gente estenda a mão para pegar na mão de Deus. Como diz aquela canção: segura na mão de Deus e vai. E aqui eu concluo com a frase célebre de Santo Agostinho: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Sem ti. A nossa salvação depende de cada um de nós. Portanto, peçamos ao Senhor, neste momento e nos momentos em que nós estamos vivendo tribulações, que a nossa fé seja conservada, a esperança seja o nosso modo de viver, mas a nossa confiança e a nossa disponibilidade, a nossa ação de estender a mão para o Senhor e dizer: socorra-nos, Senhor, porque eu sou pobre, sou pecador e dependo da vossa misericórdia.